Boa noite, pessoal. Pessoal que entrou agora, vamos começar às 7h51, já é de praxe. Vou esperar todo mundo entrar.
7:05? Então vamos lá. Pessoal, se vocês puderem, por favor, abram a câmera no início da chamada para a gente tirar o print, mostrar que está todo mundo aí presente. E se puderem ficar com a câmera ligada também, quanto mais melhor. Mas enfim, vamos lá. Hoje a gente está aqui com a presença do professor João Paulo, ele que tem grande experiência aí na área da medicina legal, da perícia médica. Eu, primeiramente, quero agradecer a você, João, por se disponibilizar para dar sala para a gente aqui. Em segundo plano, quero agradecer também ao Jorge, que disponibilizou o nosso contato, a minha amiga Laura também, e é de grande valia a sua presença aqui hoje. O João, ele é graduado em Direito pela Faculdade Alves Faria, a ALFA, graduou em 2008, ele é especialista em docência universitária pela Faculdade Serra da Mesa, ele é especialista em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes, está cursando como aluno especial mestrado em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente no Centro Universitário de Anápolis, que é a Univangélica. Hoje, ele trabalha lá na Secretaria de Segurança Pública de Goiás, lá na Superintendência de Polícia Técnico-Científica. Ele atua como assessor da Superintendência. Ele é integrante do Colegiado Setorial de Mapeamento de Riscos de Corrupção da Secretaria de Segurança Pública, SSP, e Administração Penitenciária do Estado de Goiás. Ele é secretário da Câmara Técnica em Medicina Legal do IML de Goiânia, professor do curso de Direito da Faculdade Evangélica de Rubiataba. Ele tem experiência na área de Direito, com ênfase principalmente em Direito Constitucional, em Direito Administrativo, Penal e também na nossa área, que é Medicina Legal. Salvo engano, desde 2004 que você trabalha lá na Polícia Científica também, né? Então tem uns 16 anos já 16 anos. Então, ele tem uma grande bagagem aí, né, na área de perícia médica, na área de direito médico e de medicina legal. E, João, hoje, como é meu aniversário, eu não vou poder despedir de você, mas qualquer coisa que você precisar, a Ingrid vai estar com você aí, eu vou estar de câmera desligada provavelmente, mas o que você precisar, você pode chamar a Ingrid, que ela vai estar responsável aí por te auxiliar em qualquer coisa e dar lá no final, ela dá a despedida para todo mundo, tá? Obrigadão, João. Pode dar com você a palavra. Bom, pessoal, então, vou me apresentar rapidamente. Sou o professor João Paulo. Eu sou, como o colega já falou, minha formação é jurídica. Entretanto, eu trabalho no IML de Goiânia desde 2004. Então, eu tenho uma formação jurídica, mas trabalho no IML de Goiânia desde 2004. Eu sou auxiliar de autópsia concursado pela Polícia Técnico-Científica, e eu tenho um pouco de conhecimento dessa área. Todo dia a gente tem que aprender um pouco mais, né? Eu trabalhei muitos anos ali no IML, já passei por diversas sessões, a antropologia forense, a sessão de cadáver ignorado, sessão de exames, assessoria da gerência. Então, eu tenho um conhecimento prático sobre isso. E como eu tenho uma formação jurídica, eu acho muito interessante, porque tudo que tem ali dentro da medicina legal, ela tem relevância para o mundo jurídico. Então, acaba que isso me ajudou a estudar um pouco mais. E aí eu fiz alguns cursos de extensão na Católica, na Federal, da área médica, né? Da área de anatomia, da área de dissecação. Eu tenho alguns cursos nessa área também. Entretanto, eu não tenho um conhecimento muito amplo da medicina, da anatomia. O meu conhecimento é mais prático, é um conhecimento mais jurídico da área de direito. E a intenção de hoje estar aqui com vocês é compartilhar um pouquinho do meu conhecimento aí e aprender um pouco mais com vocês também, tá bom? Então, a ideia hoje é trazer um pouquinho do meu conhecimento, do que eu tenho aí de conhecimento prático lá da medicina legal, poder colaborar um pouquinho aí para a liga acadêmica de vocês. Espero que a gente possa nos ver depois lá no IML, presencialmente, passada essa pandemia aí, a gente organiza depois alguma visita lá, tá bom? Então, pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade para fazer perguntas, quem tiver alguma pergunta para fazer. Nosso tema de hoje é tanatologia. A gente vai falar um pouquinho, então, sobre a tanatologia e as implicações que isso aí tem para a medicina legal, tá? Bom, a tanatologia, logicamente, é o estudo da morte, né? Thanatos, deus grego da morte. A tanatologia é o estudo da morte. Dentro da medicina legal,
O enfoque é diferente da medicina tradicional, né? Enquanto a medicina tradicional estuda lá desde a concepção, o nascimento até a morte, na medicina legal, muitas das vezes é justamente depois da morte que vai começar o trabalho da medicina legal e da perícia médica. Então, a medicina legal ela é mais ampla que a medicina porque ela vai atuar justamente lá desde a concepção, nascimento até depois da morte. E em muitos casos, justamente depois da morte é que vai entrar a parte de medicina legal. Tá ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem a falar para vocês sobre a morte hoje é a classificação da morte sobre a sua certeza. A primeira coisa que a gente vai fazer a classificação dentro da tanatologia é o conceito de morte real e morte aparente. Tá? Para vocês é bem tranquilo isso, que a grande maioria da turma é médico, né? Está estudando a faculdade de medicina, então é bem tranquilo esse conceito de morte real e morte aparente. A morte também pode ser classificada, pessoal, de acordo com a sua causa. E aí nós temos a morte natural e a morte violenta. Basicamente, né? A gente tem uma morte natural e uma morte violenta. Bom, a morte violenta, nós vamos classificá-las em três subespécies. A morte violenta, juridicamente falando, essa morte violenta, ela pode ser um suicídio, um homicídio ou um acidente. Suicídio, quando a pessoa tira a própria vida. Homicídio, quando um ser humano tira a vida de outra pessoa. E um acidente, quando a pessoa perde a vida por diversos tipos de acidente, tá? E qual que é a implicação disso? Toda morte violenta, ela envolve a medicina legal, envolve a perícia médica. Toda morte violenta, ela tem que passar pelo IML. A morte violenta aí, que é uma morte por causa externa, então, tá? A morte natural, você não tem uma investigação criminal que seja relevante naquele caso. Entretanto, uma morte violenta, que é um suicídio, um homicídio ou um acidente, obrigatoriamente a gente precisa fazer uma investigação. Até porque, por exemplo, no caso de suicídio, professor, mas por que a polícia vai investigar tanto um caso de suicídio? Primeira coisa, nós precisamos saber se realmente aquilo é um suicídio ou se aquilo é um homicídio. Às vezes aquela cena de crime parece um suicídio, mas pode ser, né, uma tentativa de dissimular uma cena de crime. Então, o primeiro passo é entender se realmente é um suicídio. O segundo passo, se alguém estiver envolvido com aquele suicídio, a outra pessoa pode responder, né? Então, a pessoa que suicida, que vem a óbito, ela não vai responder por crime nenhum, até porque morreu, né? Ou mesmo se ela não morre e tiver uma lesão corporal, ela não vai responder pelo crime. Mas se alguém ajudou, se alguém emprestou alguma coisa, se alguém instigou, ou se alguém induziu aquela pessoa ao suicídio, existe um crime para isso, então a pessoa vai responder. Então está aí explicado porque que às vezes a gente precisa intervir até no caso mesmo de suicídio. E no caso de acidente, pessoal, qualquer tipo de acidente, tá? Existe um interesse médico, existe um interesse de investigar aquela morte. Por exemplo, a pessoa que escorrega, cai em casa, bate a cabeça e morre. Escorregar, cair, bater a cabeça no chão e morrer. Morreu de TCE. Mas eu preciso abrir um processo, uma investigação para ver se aquilo é realmente uma morte acidental. Porque se alguém empurrou aquela pessoa, ou se alguém colocou alguma coisa para aquela pessoa escorregar e bater e morrer ali, aquilo deixa de ser um acidente, pode ser um homicídio. Então, muitas das vezes, é lá no final da investigação que a gente vai concluir se aquela morte é realmente ali um homicídio, ou um suicídio, ou um acidente. Tá claro? Bom, aí tem outras classificações menos importantes de morte que a gente também traz para vocês, que é a morte duvidosa, né? Aquela morte duvidosa quanto à sua causa. A pessoa morre, mas não se sabe de quê, né? Não se sabe se foi uma doença, se foi um infarto, o que que foi. Aí, normalmente, esses casos de morte duvidosa, é feita uma necrópsia no IML ou no SVO, vai depender das circunstâncias. IML é o Instituto Médico Legal, que mexe com morte violenta. O SVO é o Serviço de Verificações de Óbito, que é da Prefeitura. O SVO, então, investiga causas patológicas e causas naturais de morte, ao passo que o IML investiga questão criminal. Então, sempre que tiver envolvido uma questão criminal, o IML é que vai fazer a perícia, a necrópsia, e sempre que tiver uma questão patológica envolvida, é competência do município, da saúde do município.
Bom, tem também a morte súbita, né? Quando a pessoa morre de repente e a gente não sabe o que é, e aí você vai precisar de fazer uma autópsia para poder investigar. A morte sem assistência, e aí quando eu falo morte sem assistência, é morte sem assistência médica, aquela pessoa que morreu na casa, que morreu na fazenda, a família morreu lá, morreu, mesmo que a família esteja junto, aquela morte ela não é uma morte assistida por um médico, aquela morte ela é uma morte sem assistência médica, e logicamente a família vai ter um problema ali, porque a família precisa de ter uma declaração de óbito. E muitas das vezes essa morte sem assistência, na grande maioria das vezes, é uma morte natural. Aquela pessoa que morre de infarto, aquela pessoa que morre de AVC, aquela pessoa que tinha câncer, né? Ela morre em casa. Então, essa morte sem assistência, na grande maioria dos casos, se não tiver um crime a ser investigado, não vai ser o IML que vai recolher esse corpo. Vai ser o SVO, vai ser o Serviço de Verificação de Óbitos, que é um serviço de saúde, vigilância epidemiológica. E tem também a morte suspeita, que é aquela morte quando existe uma suspeita de algum crime, uma suspeita de algum ato ilícito, e aí, nesses casos, a autoridade policial, que é o delegado, né, vai depender do crime, mas vai solicitar, então, a perícia médica, vai solicitar que o IML pericie o corpo. E, nesse caso, o IML é que vai fazer, então, a investigação para saber se aquela morte é uma morte natural ou se aquela morte é uma morte violenta, tá? Então, muitas das vezes, a morte ela não é clara no início, né? Se é uma morte violenta, se é uma morte natural, às vezes aquela morte ela é uma morte duvidosa e aí só vai ser esclarecido isso depois, no final da investigação. Junta-se o laudo do IML, o laudo do local do crime, o delegado ouve testemunha e tudo mais, e lá no final ele vai concluir se aquela morte foi uma morte natural, se foi uma morte violenta, se foi um homicídio, se foi um suicídio ou se foi um acidente, tá certo? Se tiverem dúvidas, pessoal, fique à vontade para perguntar, ok? Se estiver indo muito rápido também pode falar. Bom, então vamos continuar. Morte real. A morte real, pessoal, até lá no final dos anos 60, era considerada a cessação irreversível da circulação e da respiração, né, logicamente. Então, o conceito que a gente tinha de morte antigamente era a cessação irreversível da circulação e respiração. Tentava reanimar a pessoa, não reanimou, estava morta. Bom, 1967, na África do Sul, né, o cirurgião lá, Christian Bernard, realizou o primeiro transplante de coração. Ele realizou o primeiro transplante de coração, retirou então um coração de um negro doador e colocou em um dentista branco. Imagine, né, lá em 1967, realizar uma cirurgia dessa quando você tinha o conceito cardiorrespiratório de morte. Então, a partir daquele momento, a medicina evoluiu, a medicina veio evoluindo, e a partir daquele momento, né, entenderam que não, esse conceito cardiorrespiratório não é um conceito bom de morte. Porque, como nós vamos falar daqui a pouco da morte aparente, a gente vai ver que esse conceito de morte aparente, o conceito cardiorrespiratório, ele não é um conceito bom, a gente vai entender daqui a pouquinho por quê. Então, a partir daí, a partir desse transplante, a partir dessa evolução da medicina, passou-se a utilizar o conceito de critério de morte encefálica, né? Todos nós hoje sabemos que a morte é a morte encefálica, e para quem não é da medicina, uma das maiores pegadinhas aí de concurso é colocar a morte cerebral, né? Logicamente, nós sabemos aí que o cérebro e encéfalo são coisas, né? O cérebro é menos, o encéfalo é mais, né? Cai muito em concurso aí, morte cerebral. Morte cerebral tá errado, né? O conceito é morte encefálica. E da onde é que a gente tira isso hoje da nossa legislação? Pessoal, lá na lei de transplantes, que é a lei 9434 de 97, ela fala bem clara, pessoal, que a retirada de órgãos para transplante vai ser feita somente depois do diagnóstico de morte encefálica. Então, é a partir daí que a gente tira o conceito de morte. Quando é que uma pessoa é declarada de fato morto, né? Se depois da morte encefálica pode retirar órgãos, é porque aquela pessoa já está
logicamente morta. E aprofundando um pouquinho mais, né, sobre essa questão de morte encefálica, como que a gente vai determinar quando ocorre a morte encefálica ou não? Quem determina isso é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 1480 de 97. Esta resolução fala que a morte encefálica vai ser diagnosticada, né, através de exames clínicos. Esses exames são realizados em tempos distintos. É diferente o exame clínico de uma criança para um adulto, para um idoso, porque o organismo, logicamente, é diferente. Então, você faz exames clínicos, duas avaliações clínicas são realizadas, né? Faz-se exames clínicos para caracterizar a morte. E lá no artigo 6º desta resolução, ela fala de maneira bem clara, né? O que tem que constar para que a gente, de fato, que o médico, de fato, ele possa determinar a morte encefálica da pessoa, né? Então, nos exames clínicos tem que demonstrar, lá de acordo com o artigo 6º da resolução do CFM, a ausência de atividade elétrica cerebral ou a ausência de atividade metabólica cerebral ou a ausência de perfusão sanguínea cerebral. Então, se o médico tem exames clínicos que comprovam a ausência de atividade elétrica, metabólica ou perfusão sanguínea, ele pode constatar que aquele organismo está, né, em morte encefálica, né? Ele pode declarar a morte encefálica, logicamente vai estar ali numa UTI e tudo mais, né? O corpo vai ser mantido pelos aparelhos, mas está morto, né? E a partir deste momento é declarada a morte e a partir daí já pode fazer a retirada de órgãos para transplante. O único órgão que é retirado aí fora, né, que eu sei, pelo menos no IML, o que é retirado são as córneas. Até 6 horas após o óbito, as córneas são retiradas no IML. Todos os demais, quando faz doação, são retirados no hospital, logicamente pelas questões médicas de autólise e etc. Então, esses órgãos, quando são retirados e o corpo vai para a perícia, vem um relatório do médico que retirou, né? E a lei de transplantes veda também que o médico que determine a morte participe da equipe de transplantes. Aí, por uma questão ética, um cuidado da legislação, né? O médico que está lá vendo o paciente sofrer porque está sem rim, ele não vai declarar a morte daquela pessoa que está lá no hospital, né? Então, a equipe que declara a morte é uma, a equipe que retira os órgãos para transplante são outros, por uma questão ética, por uma questão jurídica, né? Para evitar conflito ético do médico, né? Bom, a morte aparente. A morte real a gente entendeu. A morte aparente, pessoal, é um estado aí transitório em que todas as funções vitais estão aparentemente suprimidas, né? Os batimentos cardíacos são praticamente imperceptíveis ou não existem, movimentos respiratórios inapreciáveis ou não existem, inexistência dos elementos de motricidade e de sensibilidade, né? Então, aquela pessoa que afogou e está lá no fundo da piscina, acabou de afogar, parou de mexer, está lá no fundo da piscina, né? Logicamente, vocês são médicos, é mais fácil explicar isso, nessa questão de morte aparente, mas a pessoa ainda não está morta, né? Porque o organismo leva um tempo, né? Quando a falta de oxigênio vai chegar no cérebro e começa a matar as células do cérebro, é que, de fato, ele vai entrando no estado de morte, até por isso que se faz a reanimação. Então, essa morte aparente é aquele estado onde a pessoa, embora ele esteja insensível, não esteja respondendo aos estímulos, não esteja circulando e nem respirando, aquela pessoa não está legalmente morta, né? Tem que tentar fazer uma reanimação, né? Lá no livro do professor Hércules, lá na página 33, né, do Higino Hércules, ele trata de um caso de uma criança de 5 anos, né, que num rio gelado, no caso de um rio gelado, essa criança caiu, ficou 22 minutos e não morreu, né?
A Laura está fazendo uma pergunta aí, professora, a catalepsia é morte aparente? O que o senhor está falando? Bom, eu não tenho um conhecimento aprofundado sobre essa doença, a catalepsia. Mas, pelo que eu sei, é uma doença em que a pessoa não está morta. Eu não estou falando necessariamente da catalepsia, mas a catalepsia, até onde eu sei, é um dos casos onde a pessoa vai estar num estado de morte aparente também, né? Você não vai perceber ali, o organismo ele vai estar desacelerado e você não vai perceber os, os movimentos, e as pessoas podem achar que aquela pessoa está morta. Bom, e nesse caso lá do professor Higino, que o menino ficou 22 minutos sobre a água, foi reanimado e depois sobreviveu sem sequelas. Né? Mas aí tem alguns fatores, logicamente, o rio era gelado, então diminui o metabolismo, né? Diminui o consumo de oxigênio. O que acontece, pessoal, é que quando a pessoa afoga, depende do local que ela está, depende do organismo, né? Porque a partir do momento que cessa a respiração, vai faltar o oxigênio e vai começar a morrer células no cérebro, né? Os neurônios vão começar a morrer, e a partir de determinada quantidade de neurônios que morrer, aquilo ali que vai determinar se aquele indivíduo vai conseguir ser reanimado ou não. Então, eu estou falando disso aí, né? Dessa questão da morte aparente. E é justamente pensando nisso, a gente escuta aqueles casos, professor, mas a família, o pessoal está com medo de sepultar e a pessoa está viva, ou no caso da catalepsia de doença, da pessoa estar viva e estar sendo sepultada, ou da pessoa estar viva e estar sendo necropsiada. Eu confesso para vocês que assim que eu comecei a trabalhar com IML com morte, eu ficava receoso de chegar no necrotério, né, começar a fazer ali uma autópsia, cortar uma pessoa e aquela pessoa voltar à vida. Eu confesso para vocês que eu já tive esse receio. Eu não tinha conhecimento nenhum sobre o assunto. Então eu ficava receoso. Então eu colava no médico e falava, doutor, e aí, pode abrir? Só depois que o médico falava que eu ia lá, porque eu ficava com receio, né, daquela pessoa estar viva. Hoje eu tenho um conhecimento um pouco mais aprofundado de morte, e aí a gente entende também por que que o Código de Processo Penal, ele fala que a autópsia só pode ser realizada 6 horas depois da morte. Né? Vocês são a maioria médico, mas lá no Código de Processo Penal, essa é uma perícia que ela tem um prazo. A autópsia será realizada 6 horas depois da morte. Salvo se o corpo tiver sem cabeça, se o corpo tiver, né, desfigurado, alguma coisa assim, o perito ele pode, pela evidência da morte, fazer antes. Mas a regra é que se faça essa necrópsia 6 horas depois da morte. Por que que a lei previu isso? Com medo dessa situação. Mas o que que acontece 6 horas depois da morte que eu posso ter certeza dessa morte? Pessoal, nós vamos ver daqui a pouquinho os fenômenos cadavéricos que ocorrem, e eu tenho fenômenos que vão me dar certeza de morte. O corpo vai passar por uma transformação física e química depois da morte, e quando eu encontro determinados sinais naquele cadáver, né, eu posso de fato afirmar que ele está morto. Né? Eu tenho os sinais que a gente chama de certeza de morte. Então não tem por que ter receio de falar, nossa, mas eu estou com medo de a pessoa estar viva ou não. Quando você conhece e olha para o corpo, logicamente você vai bater o olho, já vê aqueles sinais, né? Os sinais é aquilo que o cadáver fala para você, você vê e já identifica, que é diferente do sintoma, que é aquilo que o paciente relata para você. O sinal você não depende. Em medicina legal a gente vai falar muito dos sinais, né? Se às vezes o paciente não vai falar, está morto, então você vai ter que ler aqueles sinais, né? Entender aquilo. E você tem sinais de certeza de morte que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Então vamos continuar, daqui a pouquinho a gente fala sobre essa questão. Então depois de 6 horas já vão aparecer esses sinais, que são os fenômenos abióticos consecutivos ou tardios, eles demandam tempo, os sinais de certeza de morte, por isso que tem que ser 6 horas depois da morte, para aparecer esses sinais demanda tempo. Então a necrópsia é feita só 6 horas depois da morte por isso. Então vamos continuar, e daqui a pouquinho a gente fala sobre esses sinais de maneira mais aprofundada. Morte natural, seguindo a nossa classificação de morte aí, a morte natural é aquela que advém do próprio organismo, né? O nosso organismo tem prazo de validade, e quando chegar o prazo de validade, a pessoa vai falecer. Isso é a morte natural, né? A gente tem um tempo de vida, e
esse tempo de vida pode ser antecipado por uma patologia, um câncer, alguma coisa, né? E isso não vai deixar de ser uma morte natural, né? As pessoas adoecem e morrem. E a morte é uma coisa que acontece naturalmente na nossa sociedade. Além da morte natural, nós temos a morte violenta, que eu já comentei, e a medicina legal vai trabalhar basicamente com a morte violenta, homicídio, suicídio e acidente. Dentro da medicina legal, a gente vai trabalhar com isso, homicídios, suicídios e acidentes. Então, pessoal, entendida essa classificação, a gente vai falar um pouquinho e aprofundar um pouco mais sobre o que acontece com o corpo depois da morte. Então, vamos falar dos fenômenos cadavéricos. Como eu falei, eu tenho sinais e fenômenos cadavéricos que ocorrem já no momento da morte. Quando a pessoa morre, ela já vai apresentar alguns sinais que a gente vai chamar de fenômenos abióticos, que é a ausência de vida, imediatos, porque no momento da morte eu já vou perceber aqueles fenômenos. E eu tenho os fenômenos abióticos consecutivos ou tardios, que demandam tempo. Os fenômenos abióticos imediatos, que eu já vejo na hora que morre, eles não me dão certeza de morte. Mas os abióticos consecutivos ou tardios dão certeza de morte. Entretanto, demandam tempo. Bom, então, vamos começar falando sobre os fenômenos abióticos imediatos, que é aqueles que acontecem no momento da morte. Primeiro, perda da consciência, a cessação da respiração, cessação da circulação, insensibilidade, imotricidade, abolição do tônus muscular, e aí a gente tem dentro da medicina legal que a gente chama de flacidez muscular, facies hipocrática, né? O cadáver ele não vai manter vai relaxar todos os músculos, inclusive os músculos da face. Por isso que a gente olha para todos os cadáveres, né? Ele está lá com aquela facies. A gente chama de face hipocrática porque ele não tem expressão. Ele não tem expressão no rosto, então parece que ele está indiferente para tudo, né? Todos os músculos relaxam. E a gente chama esse fenômeno de facies hipocrática. É como se o cadáver não importasse para nada. Palidez e midríase, né? Então, esses fenômenos ocorrem na hora da morte. Entretanto, como a gente viu que tem o fenômeno da morte aparente, esses sinais não vão garantir a certeza da morte. Você pode perceber esses sinais na pessoa, entretanto, ela está viva, justamente porque nós discutimos a questão da morte aparente, né? Aquela pessoa que afoga, está lá no fundo da piscina, ela vai demandar um tempo para morrer, para a morte encefálica ocorrer. Então, aquela pessoa vai apresentar, às vezes, todos esses sinais e não está morta. Então, esses fenômenos servem para constatar a morte ali na hora, entretanto, não são fenômenos que vão me dar a certeza de morte, tá? Quais fenômenos vão dar a certeza de morte? E aí, pessoal, nós temos, então, os fenômenos abióticos consecutivos ou tardios. Demandam tempo, entretanto, quando você os vê naquele corpo, você pode afirmar que, de fato, aquele indivíduo veio a óbito, com toda certeza, né? Isso te dá uma segurança jurídica muito boa, uma tranquilidade para olhar, não, está morto, não preciso chamar o socorro, não preciso se preocupar, já está em óbito, né? Bom, a gente tem aí, dentro desses fenômenos, 4 fenômenos principais que a gente vai destacar. Desidratação tegumentar, que é a desidratação da pele, esfriamento do corpo, livores hipostáticos e rigidez cadavérica. Esses fenômenos vão ocorrer e eles são fenômenos que vão me dar certeza da morte, pessoal. Tá? Então, esses são os fenômenos que vão ocorrer logo depois da morte. Além desses fenômenos que eu vou constatar, eu tenho alguns outros fenômenos que vão ser transformativos do cadáver. Além disso, que a gente ainda vai aprofundar um pouquinho mais na aula de hoje, nós temos outros fenômenos que a gente chama de fenômenos transformativos do cadáver. Esses fenômenos transformativos, eles podem ser destrutivos ou podem ser conservadores. Lógico que vocês sabem que o cadáver pode ser conservado, né, depois da morte, ou pode ser destruído.
Os fenômenos destrutivos, a autólise e a putrefação. Os conservadores que a gente vai ver hoje, a saponificação e a mumificação. Logicamente, existe uma infinidade de fenômenos conservadores, mas não dá para a gente ver tudo aqui, tá bom? A gente vai ver só os principais, os que normalmente a gente encontra aí na medicina legal, ok? A desidratação cadavérica. Quando a pessoa está viva, logicamente, o organismo dela vai... se a pessoa vai beber água e o organismo dela vai estar, né, mantendo aquela hidratação ali. Mas quando a pessoa morre, vem a óbito, ela não tem nenhum mecanismo interno de regulação de temperatura, de hidratação, aquele organismo vai começar a desidratar. E o que é mais importante a gente entender sobre isso? Essa desidratação, ela vai ser mais intensa nos fetos e crianças. Lógico, por questão de pele e também questão de massa muscular e tudo mais. Os fetos e as crianças vão desidratar mais rapidamente. A gente vê alguns parâmetros em medicina ilegal que no cadáver adulto, isso aí pode variar de 6, 8 até 10 quilos por dia de desidratação. Então, o cadáver, quando vai passando o tempo, ele vai perdendo peso, ele vai desidratando, né? No globo ocular, a gente já percebe uma turvação, né? A opacificação da córnea, né? Lógico que a gente está piscando o tempo todo para hidratar. E quando para de piscar e o meio ambiente começa a tirar líquido dali, a gente já tem, então, uma turvação ou opacificação da córnea. E a gente já começa a ver ali uma tela viscosa, né? E a perda da transparência. A perda do brilho, a perda da transparência já é um sinal de desidratação. E a gente pode perceber também, principalmente se esse olho do cadáver ficar aberto, uma mancha azulada enegrecida da esclerótida, né, dos lados da córnea. E a gente chama isso de sinal de Sommer. Esse sinal de Sommer ocorre porque, como desidrata, né, ele vai desidratar e vai perder essa transparência e vai mostrar o fundo do olho. Então, se o cadáver ficar aberto, no local que ficou aberto, a gente vai ver uma mancha enegrecida na córnea, e aí a gente já pode perceber que em torno de 1 a 3 horas depois do óbito, que ele ficar principalmente em ambiente aberto ou no sol, a gente já vai ver, né, essa desidratação de maneira mais intensa, tá certo? Bom, além da desidratação, a gente tem o esfriamento do cadáver. A temperatura média da pessoa viva 36,5, 37 graus, aí vai variar um pouquinho, mas o cadáver, quando a pessoa morre, ele vai perder os mecanismos internos de regulação de temperatura e ele vai para qual temperatura? Ele vai se adequar à temperatura do ambiente. Então, se ele está numa sala de 20 graus, com a morte, aquele cadáver vai para 20 graus. Né? Então, ele vai... o cadáver ele pode ganhar ou perder temperatura, a depender do local que ele está. Normalmente, a gente percebe o quê? No dia a dia, a perda de temperatura. O que vai influenciar nisso? Massa muscular, vestuário, o jeito que o cadáver está, localização que ele está, né? Aí na literatura a gente vê algumas coisas lá no professor Costa, que trata aí de que na primeira hora ele perderia em torno de 0,9 a 1 grau Celsius, e depois disso, nas horas seguintes, entre 0,6 e 0,7 graus Celsius. Eu não gosto muito dessas contas, mas na literatura traz isso. Eu não gosto muito desses parâmetros porque você tem que levar em conta o local que o cadáver está, a roupa que ele está, a massa do cadáver, vários fatores, né, que vai influenciar nessa perda de temperatura, tá? Então, essa questão de perda de temperatura, ela é muito relativa, tá? Porque vai depender do local que o cadáver está. A gente tem que entender um pouquinho aí como é que o calor ele vai se transferir, né, através de condução, radiação, evaporação, convecção. Então, se o cadáver está lá perto de uma fogueira, por exemplo, ele vai começar a ganhar calor daquela fogueira. Ou se ele está lá no sol do meio-dia.
e o sol está batendo nele, ele vai, logicamente, ali ganhar aquele calor. Bom, outro fenômeno, no meu ponto de vista, um dos mais importantes que ocorre com o cadáver, depois, com o passar do tempo, são os livores hipostáticos, as hipóstases, os livores. Bom, o que que acontece? Logicamente, quando a pessoa está viva, o sangue é bombeado pelo coração e está circulando o tempo todo. E o sangue pesa. E o que que acontece quando essa bomba para de funcionar? É que o sangue vai seguir a lei da gravidade. E o sangue que está no corpo, logicamente, ele vai se depositar nas áreas mais declives do corpo. Então, se o cadáver está com as costas no chão, ele vai começar a ficar com um depósito de sangue nas costas. A gente vai ver aqueles livores, aquela mancha roxa, né, nas costas do cadáver. Se o cadáver tiver com o rosto no chão, a gente vai ver que vai começar a ficar roxeado a face e o rosto do cadáver. Às vezes, quem não entende de medicina legal, não entende esses fenômenos, pode achar que a pessoa foi agredida, ou que aquilo, né, é uma equimose, etc. e tal. Entretanto, a gente que entende um pouquinho de medicina legal sabe que aquilo é um fenômeno natural. Já teve família ir lá no IML reclamar, nossa, foi espancado e o médico não colocou no laudo. E às vezes fica revoltado com o médico. Aí você tem que explicar para a pessoa tudo isso, que a pessoa não tem aquela noção. Fala, não, mas eu vi o rosto da pessoa, estava roxo. Alguém bateu muito naquela pessoa. Você tem que explicar, tem que ver a posição que o cadáver estava e tudo mais. Bom, pessoal, quando que eu vou perceber esses livores? Normalmente, depois de 20 a 30 minutos de óbito, eu já vou ver pequenos pontos arroxeados nas áreas mais declives. Pequenas petequias. A gente começa a ver, então, aqueles pontos arroxeados, 20 a 30 minutos, e eles vão aumentando à medida do tempo, tá? Esses livores vão aumentando em torno de 12 a 15 horas depois do óbito, já vai estar instalado, né? O sangue já vai ter se depositado nas áreas mais declives do corpo, né? E após 12 a 15 horas, o que que acontece? Se alguém for lá e virar o cadáver, quando você chega lá no local do crime, você já percebe que aquele cadáver não morreu naquela posição, né? Então você já sabe quando uma cena de crime foi violada ou não. E se mover esse cadáver antes desse momento, professor, com 4, 5 horas de óbito? Os livores vão migrar. Entretanto, vai deixar ainda alguns resquícios na onde ele estava. Então, é possível que a gente perceba que a pessoa não morreu em determinado local, que o corpo foi desovado em determinado local, porque a gente olha para aquele cadáver e percebe nitidamente que aquele livor não é compatível com aquela posição que o cadáver está. Isso ajuda demais na investigação. Então, você chega lá na residência, a família fala que a pessoa morreu daquele jeito. Você já vai saber que aquela família está mentindo, né? Opa, tem alguma coisa errada aqui nessa cena de crime. Alguém está mentindo. Esse cadáver não morreu nessa posição. Isso ajuda demais, tanto para a certeza de morte, quanto para análise da cena de crime e verificação aí se houve, então, uma violação ou se houve uma tentativa de induzir a perícia a erro e confundir aquela cena de crime. Isso é muito importante, pessoal. Bom, o detalhe é o seguinte, é muito comum, como eu disse para vocês, que quem é totalmente alheio à área de medicina legal ou à área de medicina não entenda isso, essa questão dos livores, e confunda esses livores com equimose. Na verdade, as famílias ou as pessoas que chegam lá no ML não falam nem equimose, fala hematoma. Ainda erra muito mais. Fala assim, nossa, o cadáver estava cheio de hematoma no rosto. Pessoal, às vezes aquilo é livor. Tá, professor, mas e se tiver um hematoma, se tiver uma equimose, se tiver ali uma pancada no rosto ou uma agressão e aquela pessoa ficou numa posição ali em que o sangue migrou para aquela posição também? Bom, o perito tem como, de maneira muito simples, saber se aquele vermelho, aquele roxo, aquele sangue que está lá, ele é decorrente de um fenômeno natural, que são os livores, ou se ele é decorrente de uma agressão, de uma equimose.
Primeira coisa, os livores são só nas áreas mais declives, né? E a equimose pode ser em qualquer área do cadáver. Além do mais, como os livores são um depósito natural do sangue, o sangue vai ocupar aqueles espaços que estão ali, né, entre o tecido, onde ele naturalmente ocupa. Não tem o extravasamento do vaso e ele não entremeia na malha do tecido. A equimose não. Quando você sofre uma pancada, uma agressão, vocês vão ver depois lá em traumatologia, né? O sangue vai romper o vaso e ele vai entremear na malha do tecido. Então, se o perito corta naquele local e limpa e lava, se for um livor, vai ficar branquinho, vai ficar limpo. Se for uma equimose, uma pancada, vai ficar do mesmo jeito, arroxeado, você vai ver que o tecido está todo entremeado de sangue. Tem várias formas de você ver isso aí também. Como, por exemplo, na equimose, nunca vai mudar de cor. A equimose sempre vai ser avermelhada, arroxeada, dependendo do tempo da equimose. Ao passo que nos livores, que é um processo natural, dependendo da causa da morte, eles podem mudar de cor. Por exemplo, um cadáver que foi vítima de intoxicação por monóxido de carbono, o sangue ele tende a ficar rosado. Eu já vi alguns cadáveres totalmente rosas. Você chega lá, o cadáver está rosa. Cadáver que aquela pessoa... Eu já vi um caso, por exemplo, de suicídio, em que a pessoa suicidou com a churrasqueira dentro do banheiro do apartamento. Ligou a churrasqueira, inalou a fumaça, morreu, asfixiado. Isso acontece porque a hemoglobina vai ligar muito mais fácil com o monóxido de carbono do que com o oxigênio. E a hemoglobina ligada com monóxido de carbono vai mudar de coloração, o sangue vai ficar rosa, né? O sangue rico em oxigênio é mais vermelho, o sangue fraco em oxigênio e rico em CO2 é mais azulado, e o sangue, onde você tem a ligação com monóxido de carbono, é rosa. Então, você chega na cena de crime, você já viu aquela mudança de coloração do sangue, já te dá um indício de que aquilo pode ser uma intoxicação por monóxido de carbono. Na grande maioria dos casos de incêndio, as pessoas morrem pela intoxicação por monóxido de carbono. Antes do fogo chegar, a pessoa já está morta. E é muito importante definir isso, né? Se a pessoa morreu antes do fogo ou depois do fogo. Imagina aquele caso onde a pessoa morre dentro do porta-mala de um carro. O bandido vai, coloca a pessoa no porta-mala do carro e coloca fogo. É muito importante para a perícia determinar se colocou fogo na pessoa viva ou se matou a pessoa, colocou no bagageiro do carro e colocou fogo. Por quê, professor? Se for um homem, se a pessoa matou e colocou lá para destruir o cadáver, pode responder por um homicídio simples, pena de 6 a 20 anos. Mais uma destruição de cadáver, que é um crime pequeno. Se, por outro lado, aquela pessoa coloca uma pessoa viva no porta-malas de um carro e coloca fogo, aquilo ali já é um crime hediondo, pena de 12 a 30 anos. Então, tem um reflexo muito grande. E nos casos, né, de incêndio e queimadura, é extremamente importante saber se a pessoa morreu antes ou depois do fogo. Né? Vai fazer uma análise do sangue, vai fazer uma análise, então, de fuligem nas vias respiratórias. A gente vai ter alguns indicativos aí para tentar entender se aquela pessoa morreu antes ou depois do fogo. Quase sempre dá para a gente determinar esse tipo de morte. Ok? Detalhe também para esses livores aí, essas equimoses, é que local em que está sob pressão não vai formar livor ou equimose. Isso revela também a posição, além de revelar a posição que o cadáver está no local do crime, revela se ele está em cima de algum objeto. Então, se o cadáver está em cima de uma tampinha, por exemplo, de refrigerante, aquele local, como o tecido está sob pressão, o sangue não vai conseguir infiltrar ali naturalmente. Então, vai ficar branco. Então, se você vai lá e o cadáver vai, às vezes, mostrar desenho de onde ele estava. Se ele estiver em um local que está cheio de pedra, você vai ver, às vezes, os sinais daquelas pedras nas costas dele. Dá para saber, então, a dinâmica do local do crime. Tá certo? Bom, outro fenômeno que a gente vai falar na aula de hoje é a rigidez cadavérica. A rigidez, pessoal, ocorre porque
Na hora da morte, você não tem esse fenômeno, né? Que são os fenômenos imediatos, você não percebe essa rigidez. Entretanto, com o passar do tempo, o cadáver fica rígido, fica duro. Por que que isso ocorre, pessoal? Bom, com a falta de oxigênio, né, logicamente, ele vai aumentar a acidez da célula, acumula CO2 e você não tem o O2 para poder retirar. O aumento de carbono, o carbono é muito ácido, né, vai aumentar a acidez da célula. Então, na primeira hora, na meia hora, primeira hora após a morte, você já vai começar a perceber que o cadáver vai começar a enrijecer. E essa rigidez, pessoal, em no máximo 8 horas, o cadáver já vai estar, em regra, todo rígido. A gente tem, então, esse processo de rigidez que é parecido com o processo de cãibra, né? Mas não tem nada a ver, só para ter uma ideia, né? Um processo de rigidez que é o aumento da acidez na célula, aumento de ácido lático, aí ele vai fazer, então, a contração dos músculos, o cadáver vai começar a ficar rígido. Essa rigidez vai iniciar normalmente meia hora depois do óbito, meia hora a uma hora você já pega no queixo do cadáver que estava mole, ele já vai ficar rígido. A boca já não vai abrir mais. E aí tem uma ordem de instalação. O cadáver começa a ficar rígido, a gente chama a lei de Einstein de ordem de instalação da rigidez. Ele começa a ficar rígido numa ordem que a gente chama de crânio caudal. Ele começa a ficar rígido mandíbula, pescoço, membros superiores, tórax, abdômen, membros inferiores. 30 minutos, uma hora a duas, duas a três, três a quatro, e aí vai, 5 a 6 horas ele já vai estar, em regra, rígido. É uma ordem de instalação da rigidez. Ele vai começar a ter uma ordem de instalação crânio-caudal. O que acontece então com essa rigidez? A rigidez é um fenômeno que você olha para aquele corpo, aquele indivíduo está rígido, é porque está morto, né? Ela é, logicamente, um fenômeno abiótico consecutivo ou tardio, certo de morte. Então, percebeu que está rígido, você já sabe mais ou menos ali, ó, você vai olhar. Está rígido só os membros superiores, 2 a 3 horas de óbito. Embaixo ainda está flácido. Ele vai começando a ficar rígido para baixo. E aí a gente tem o processo de desinstalação ou de resolução da rigidez, que a lei de Einstein, ela também traz. Ele é um processo também crânio-caudal. Do mesmo jeito que começou a ficar rígido da cabeça para baixo, ele vai começar a desfazer essa rigidez de cima para baixo, né? Então, você chegou lá na cena de crime. O cadáver já está com o queixo flácido, os membros superiores flácidos, mas está rígido as pernas, aí você já vai ter, no mínimo, umas 12, 15 horas de óbito, ou até mais. Então, você tem a hora de desinstalação da rigidez. Você vai saber, opa, esse cadáver está desinstalando o processo de rigidez, já tem muito tempo de óbito. Ao passo que, se ele estiver rígido em cima e flácido embaixo, está instalando o processo de rigidez. Depois, se vocês forem lá no ML, vocês vão ver claramente. E aí, lá na medicina legal, o que, que a gente faz? Precisa periciar, o cadáver está rígido numa posição, a gente faz a massagem, né? E esse cadáver, então, ele vai desfazer o processo de rigidez. Desfeito, ele não vai ser refeito, né? Esse processo ele vai se desfazer naturalmente aí com o processo de decomposição do cadáver. Ok? Então, vamos continuar e vamos falar um pouquinho sobre os fenômenos destrutivos do cadáver. Bom, pessoal, fenômeno destrutivo do cadáver, logicamente, depois da morte, com essa falta de oxigênio que a gente tem no corpo, aumenta a acidez celular. O que acontece? A membrana lisossômica, né, ela perde a sua estabilidade e vai liberar as enzimas que estão ali dentro. E a célula vai se destruir. E aí, esse processo de destruição celular, a gente chama de autólise, né? Esse processo de autólise é um fenômeno destrutivo cadavérico. Então, você olhou para aquela peça está autolisada, é porque já começou a destruição do cadáver.
A autólise é um fenômeno destrutivo que não depende de nenhum fator externo. É um fenômeno, né, que depende apenas do cadáver. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai perceber que o cadáver está num local ou em outro. Por exemplo, o feto que está lá na barriga da mãe e morre, né, em algumas situações, ele vai começar a destruir pelo processo de autólise. Então, a gente tem a autólise, que eu não acho que não preciso explicar demais aqui, porque a turma já é de medicina, a gente precisa aprofundar demais nesse processo de autólise. E a putrefação, que aí você já depende de organismos externos, de bactérias, de fungos, etc. e tal. Bom, essa putrefação faz parte desse processo, então, aí de decomposição da matéria, e a putrefação vai variar de acordo também com o cadáver, né, a massa do cadáver, o tipo de morte. Dependendo do tipo de morte, essa decomposição, essa putrefação vai ser mais acelerada ou não, né? Vai depender do tipo de morte, depende do local que o cadáver está. Por exemplo, um cadáver que é afogado, ele começa a decomposição pelo tórax. Normalmente o cadáver que não é afogado, a gente vê lá na fossa ilíaca direita ali ou esquerda, né? A gente já começa a ver a mancha verde abdominal, que é o sinal de decomposição. Entretanto, se o cadáver for vítima de afogamento, ele pode começar a decomposição pelo tórax, porque, logicamente, entraram diversos patógenos e organismos e bactérias no pulmão. Isso acelera o processo de decomposição do cadáver. Aí, ventilação, meio físico, tipo do cadáver, tipo de morte, né, vai acelerar ou retardar o processo de putrefação. Dentro desse processo aí de destruição do cadáver, porque o cadáver ele vai ser decomposto. A matéria orgânica, que é complexa, vai novamente voltar a ser matéria inorgânica e o cadáver vai passar por essas transformações aí físicas e químicas de decomposição da matéria. As fases da putrefação. É muito importante para a medicina legal entender essas fases, entender o tempo que elas demoram, porque isso vai ajudar demais na investigação do crime. Então, quando você acha o cadáver, é muito importante para a investigação que você determine o tempo da morte. Muito importante. Porque dependendo do tempo da morte, você consegue ali buscar câmeras de segurança, testemunhas, etc. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas fases da putrefação. Primeira fase, fase da coloração. Depois a gente tem uma fase enfisematosa, uma fase de colicoação e depois uma fase de esqueletização. Na fase de coloração, que é a primeira fase, a gente vai perceber uma mudança na coloração do cadáver. A gente tem a primeira característica como aparecimento aí da mancha verde abdominal na fossa ilíaca direita. A gente vai ver então uma mancha verde abdominal, começa verde abdominal e depois essa mancha sobe para o tórax, em regra, né? E vai tomar conta de todo o cadáver. A hemoglobina vai se dividir em hematina e hematoidina, e a hematoidina vai se dividir, e aí vai dando essa coloração para o cadáver esverdeado. O cadáver vai começar a ficar todo verde. Isso aparece em média 18 a 24 horas de óbito. Então, quando a gente encontra o cadáver que já está com essa mancha verde abdominal, a gente imagina ali que ele tem de 18 a 24 horas de óbito. Como eu disse, pode variar também de acordo com outros fatores. Se o cadáver foi vítima de agressão por arma branca, né, ou arma de fogo, então se o cadáver foi espancado, se você tem locais de entrada de bactérias e animais e insetos ali, isso ele vai acelerar o processo de decomposição, tá? Mas em regra, a gente tem essa ideia aí de 18 a 24 horas de óbito. Se o cadáver estiver no sol, por exemplo, né, e levou várias facadas, isso vai ser muito mais acelerado. Então, esse processo de coloração, que é essa primeira fase, ela vai variar muito de acordo com o tipo de óbito, né? Pigmento biliar também vai começar a extravasar ali, né? Vai começar a manchar todas as vísceras que estão em volta. Então, essa fase de coloração é a primeira fase, ou fase inicial.
Depois a gente tem a fase enfisematosa, de enfisema, a fase gasosa, onde é a pior fase de decomposição, né? Você vai ver aquele cadáver inflado, inchado, protuberante, que ele vai estar com a língua para fora, os olhos, né, vão estar aqueles olhos protusos, língua protusa, o cadáver vai estar com as vísceras macias com aspecto aí de queijo suíço, produzindo os gases, né, é a fase de maior mau cheiro. A gente tem aquela fase de maior desconforto, ele aumenta muito de tamanho, ele infla muito o cadáver, e a gente percebe então que nessa fase de enfisema ou fase gasosa é onde tem a maior produção de gases. Depois disso, o cadáver vai passar por uma fase de coliquação, onde ele vai começar a perder tecidos, né? Ele vai começar a perder tecidos, depois dessa fase de inchaço de gás, ele começa a perder a massa muscular por causa da coliquação, né? Os tecidos vão se desfazendo e vai sobrar para a última fase aí, para a fase de esqueletização, o esqueleto do cadáver, né? O final desse processo. Quanto tempo que ele vai demorar para ir para essa fase de esqueletização ou não? Vai depender demais do local que ele está. Né? Um cadáver que está sepultado no cemitério, ele vai demorar muito mais no caixão para entrar em processo de decomposição, para esqueletizar, do que um cadáver que está, por exemplo, aí no meio do mato, no meio da mata, né? A atuação também de animais, de fauna aquática, de fauna terrestre, né? Esses animais também, se está na água, se não está, o local que o cadáver está, isso vai tudo influenciar nesse processo de decomposição. E aí a gente tem, inclusive, a entomologia forense, que é um estudo, né, das larvas que você encontra no cadáver. Dependendo da larva, da polpa que você encontra lá, você consegue determinar o tempo de morte. É muito interessante também, depois, se vocês tiverem interesse, dar uma pesquisada melhor, conseguir alguém que entenda sobre a entomologia forense para falar sobre vocês. Porque entender o tempo de morte é extremamente importante. A gente às vezes encontra uma ossada e eu quero saber, né? Isso aqui tem um mês, tem uma semana. O primeiro passo é identificar, mas passada aquela ideia de identificação, eu quero saber o tempo do crime. Isso ajuda demais na identificação do cadáver, pessoal. E na investigação criminal para achar o autor também. Se você entende o tempo do crime, você consegue, de fato, ajudar demais na investigação. Isso é muito importante. Além dos processos de destruição do cadáver, nós temos também, vamos ver um pouquinho hoje, dos processos de conservação do cadáver. Eu não estou falando aqui, na minha aula de hoje, dos processos de conservação artificial que são feitos, né? O que acontece? Esses cadáveres que vão para a faculdade, eles são conservados artificialmente. São fixados, né? Você pode fazer a fixação com formol, com álcool. A gente faz a fixação com formol, que é a base de água. Os cadáveres são fixados no formol. No IML hoje, atualmente, eles são fixados no formol e depois eles são conservados num tanque de sal, né? São processos distintos. A fixação, que é parar o processo de autólise, que é parar o processo de putrefação. A gente faz a fixação e depois faz a conservação, que é manter aquele cadáver, manter aquela peça com aquelas características, né? Mantê-la íntegra. Então, no IML de Goiânia hoje, a gente faz a fixação com formol. Depois de fixados, os cadáveres são conservados em tanque de sal. Na faculdade de vocês, eu não sei. Lá na PUC, por exemplo, eles são conservados na glicerina. É muito melhor a glicerina porque não traz toda aquela irritação do formol, né? Você conservar em tanque de formol é muito barato, entretanto é muito ruim para estudar a peça. Lá na glicerina é muito bom para estudar a peça, né? Quando você fixa no formol, depois você tem que tirar toda a água, desidratar, passar o cadáver pelo álcool, e você consegue então fazer um processo de conservação do cadáver na faculdade. Agora aqui, para a medicina legal, isso não é tão relevante, essa fixação química. Isso é mais relevante para a área acadêmica. Para a área de medicina legal, é importantíssimo a gente entender os fenômenos naturais de conservação do cadáver.
Por quê? Porque muitas das vezes o cadáver vai chegar para ser periciado e ele não está totalmente decomposto. Eu preciso entender o que aconteceu com aquele cadáver para poder entender a dinâmica e o tempo do crime, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre dois fenômenos conservadores que a gente tem, né? A mumificação e a saponificação, que são os mais comuns em medicina legal. Existem diversos outros fenômenos, né? Fossilização, etc. Entretanto, não são comuns para a gente trabalhar no dia a dia. Existem diversos fenômenos aí de conservação. Entretanto, vamos falar só da mumificação e da saponificação, que são os mais importantes aí para a medicina legal, que a gente vê muito. Acontece muito da gente achar cadáver lá no IML, saponificado, mumificado, e a gente precisa entender um pouquinho disso para poder conseguir realizar a perícia, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre a saponificação, ou adipocera. A saponificação, ou adipocera, a saponificação é aquela ideia mesmo de fazer sapólio, de fazer sabão. Lá no mercado a gente vai lá e vê os sapólios, né? Eu vi muito na minha infância o pessoal usar manteiga, gordura, alguns óleos vegetais para fazer sabão. E o cadáver tem muita gordura. Eu trabalho em IML, a gente vê que mesmo o cadáver magro, que a gente fala, nossa, essa pessoa não tem gordura nenhuma no corpo, quando a gente faz a incisão, você percebe uma camada de gordura, né? Logo abaixo da epiderme, e da derme ali, depois da derme a gente já percebe uma camada de tecido adiposo de gordura. Em algumas pessoas mais, em outros menos, mas todos têm. E normalmente tem muita gordura. E essa gordura, e aí vem esse processo de saponificação, e em algumas situações esse corpo ele pode entrar no processo de conservação. Na verdade, a transformação maior é em cera e não em sabão, né? Ele tem essa gordura se transforma mais em cera. Então, normalmente, os cadáveres que vão saponificar são normalmente aqueles cadáveres mais obesos. E aí, em algumas situações específicas, não é todo cadáver obeso que vai saponificar, isso é exceção. Ele vai saponificar normalmente quando ele é sepultado em terreno argilaginoso, terreno mais úmido e frio, e normalmente terreno pantanoso. Para nossa realidade aqui, brejo, por exemplo, né? Ele vai ser sepultado ali, o que acontece? Como ele é enterrado em terreno mais frio, terreno argilaginoso, onde tem alguns elementos minerais, e a falta de oxigênio, o cadáver começa a entrar no processo de decomposição. Entretanto, quando vai faltar as bactérias, que fazem a maior parte do serviço de decomposição, a falta de oxigênio leva que o cadáver pode iniciar um processo de saponificação. Então, o cadáver ele pode se saponificar. Normalmente, o cadáver mais obeso, sepultado em terreno mais frio, normalmente abaixo de 21 graus, em terreno argilaginoso, pantanoso, úmido, sepultado, né, sem oxigênio, enterrado ali, ele tende a saponificar. Você enterrar uma pessoa obesa na beira de um brejo, tende a saponificar, né? É uma coisa que pode acontecer. Por exemplo, em Anápolis, a gente viu um caso que nem foi em brejo, em nada. A mulher matou o marido, cavou um quarto da casa, com a ajuda não sei de quem, quebrou o piso, sepultou, enterrou, colocou outro contrapiso, colocou uma cerâmica. Aí, depois de 6 meses, mais ou menos 8 meses, que a polícia conseguiu chegar nela, e aí que conseguiu chegar onde estava o cadáver, né? Quando a gente retirou aquele cadáver, ele estava saponificado. O cadáver estava num terreno argilaginoso e faltou, né, oxigênio, um terreno mais frio, embaixo do contrapiso da casa. É muito comum a gente encontrar. E aí, embora tenha passado 6 meses, aquele cadáver não vai estar esqueletizado. Ele vai estar saponificado. E esse processo de saponificação ajuda muito aí na investigação criminal, ele vai ajudar muito a entender o tempo do crime e entender também, pessoal, aí às vezes alguma lesão, alguma coisa vai ficar preservada, fica mais fácil de ser vista do que aquele cadáver que esqueletizou. Bom, além da saponificação, a gente tem também a mumificação.
Bom, e são fenômenos opostos. A gente vê a ideia de mumificação, já vem na nossa cabeça aquela ideia de Egito, de múmia. E por quê? Porque a mumificação, ela é bem distinta da saponificação. A mumificação ocorre normalmente em indivíduos magros, cadáveres magros, em que normalmente sepultado em terreno ou um local muito ventilado ou terreno arenoso, e aí a ideia lá do Egito, né? Sepultado na areia do deserto, por exemplo, ou num local com muita ventilação, o que, que acontece com o cadáver? Desidrata. O cadáver desidrata muito rápido e ele não consegue decompor. Ao mesmo tempo que a maioria das bactérias lá que vão trabalhar no processo de decomposição precisam de oxigênio, elas também precisam de água, né? Então, se você desidrata o cadáver muito rápido, ele não vai decompor, ele vai mumificar. Então, essa desidratação, a mumificação, ela tende a ocorrer em indivíduos mais magros, crianças, fetos, idosos, em locais bem aerados, bem ventilados, né, com temperatura elevada, então você tem aí uma desidratação do cadáver. Se ocorre essa desidratação do cadáver muito rápido, a tendência é que ele não se decomponha, tá? Então a gente pode encontrar muitas das vezes aí cadáver que ficou em algum local ou no sol e ele às vezes está mumificado. Normalmente não vai estar perfeito, mas às vezes está mumificado uma parte, ou às vezes está todo mumificado. Mas isso pode acontecer. A gente percebe, eu trabalhei muito tempo na antropologia do IML, a gente via muito cadáver mumificado. Às vezes não conservava todo o cadáver, conservava mais uma parte ou outra, mas é um fenômeno que pode ocorrer, tá bom? Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês hoje era basicamente isso. Eu fico à disposição de vocês aí para esclarecer alguma dúvida, alguma questão aí sobre o IML, a parte de medicina legal, tá? Agradeço a atenção de vocês, peço desculpa aí pela aula chata, essa questão de vídeo para mim é um pouco difícil, eu prefiro muito mais a sala de aula, tá? E desculpe se foi um pouco chato ou difícil de ouvir, e estou à disposição de vocês aí para tirar alguma dúvida, tá bom? No mais, eu tenho a agradecer a vocês pela oportunidade de participar. Que isso, João Paulo, a aula foi ótima. A gente queria agradecer muito, né, a oportunidade de você ter dado essa aula para a gente. Eu tenho certeza que contribuiu com o conhecimento de todos, né, a respeito um pouco mais do tema. E a gente só tem que te agradecer, porque eu acho que contribuiu bastante. E alguém tem alguma dúvida que queira retirar com o João Paulo? Acho que o pessoal tá só elogiando a aula no chat mesmo. Aí eu agradeço, tá bom? Agradeço a Professor, paciência, o tempo de vocês aí. Obrigada pela Sim. oportunidade. professor, deixa eu só te perguntar, aquele Eu que negócio que agradeço. sobre catalepsia é algo comum dentro do IML mesmo em São Paulo? Não, é muito raro a gente perceber algum fenômeno assim, né? Até porque normalmente quando o corpo vai para lá, já passou um tempo de óbito, né? Porque o IML ele é acionado muito depois da delegacia, né? O IML ele está no final do processo. Tem uma perícia de local de crime, você tem todo um procedimento. Quando o IML chega normalmente, o cadáver já está com todos aqueles fenômenos abióticos presentes. Mas eu vi um caso uma vez de uma mulher que estava até na mesa do SVO, que é lá do lado, e ela tinha algum sinal vital, parece que o médico lá achou, chamou o pessoal do resgate, tentaram reanimar ela, mas não teve. Tá? Mas eu vi um caso nesses meus 16 anos de polícia aí, entretanto, eu não sei se foi um erro da médica, mas assim, eu não vi nenhum caso de catalepsia ou de problema assim, com relação à causa da morte. Primeiro que a gente mexe só com morte violenta no IML, então, quando vai para lá, normalmente já tem agressão evidente. Segundo, porque o tempo que demora para chegar lá é muito grande, né? Eu acho que pode ser mais comum no meio clínico, no meio de hospital mesmo, sabe? Ou no dia a dia, né? Mas no IML não é algo comum. Certo, obrigada. Por nada.
Então é isso, pessoal. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigada, João Paulo, pela oportunidade. E tenha uma boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Até mais, professor. pessoal. Por nada, até mais.